motivo especial para a gente orar? Alguma coisa que vocês queiram mencionar? A gente não teve a reunião de oração por causa do café. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos dado do Senhor, tem nos dado privilégios e bênçãos espirituais. O Senhor tem nos dado Teu Espírito, que nos consola, que nos confronta, que nos fortalece. O Senhor tem nos dado do Senhor. O Senhor nos deu o Teu Filho. O Senhor nos dá a Tua providência, a Tua misericórdia, a Tua graça, diária e constantemente. Nós louvamos ao Senhor, que é este Deus doador, que nos concede muito mais do que precisamos, do que necessitamos para viver. E pedimos que o Senhor nos dê olhos que consigam enxergar as Tuas dádivas, um coração grato por essas dádivas que constantemente são dispensadas sobre as nossas vidas. Queremos pedir pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelas nossas relações pessoais, pelos casamentos, pelas relações pais e filhos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas casas, que o Senhor tenha piedade daqueles lares conturbados, enfraquecidos, violentados pelo pecado, pela iniquidade de um dos membros. Que o Senhor, através da Tua palavra, das exposições da palavra, de amigos, de conselhos, que o Senhor possa restaurar, ajudar, consolar. Queremos pedir por Josiane, por Joyce, nas limitações e dificuldades delas, continuar pedindo e rogando ao Senhor, para que o Senhor as ajude e conceda favor sobre essa situação. Pedimos por esse dia, quando temos o privilégio de deixarmos as nossas casas e nos dirigir aqui a esse local e desfrutarmos da comunhão que temos por causa do que Cristo realizou em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da comunhão. E agora, quando vamos ainda estudar a Tua palavra, à noite, quando participaremos do culto, que o Senhor nos dê momentos aqui de edificação e de crescimento. Obrigado pelo privilégio de estarmos domingo após domingo, sendo nutridos pelo ambiente da fé. Obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Lembramos dos outros que não puderam estar, que o Senhor os guarde, por onde quer que estejam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí em Amós 7. Amós, capítulo 7. Mônica, você pode dar o microfone a alguém aí para ler para mim, por favor? Tem o texto aí, Patrick? Você tem o texto aí? É. Oi, de 1 a 9, você pode ler, por favor? Tá. Tanto faz, Patrick, ou lá ou a sua versão aí, tanto faz. Vamos acompanhar então a leitura.
Amós 7, de 1 a 9. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Obrigado, Patrick. Deus já tinha, nessa altura da história de Israel aqui, Deus já tinha enviado 3 profetas para alertar o povo: Elias, Eliseu e Joel. E agora Deus envia Amós. Então são 4 profetas. E assim como os profetas anteriores, o povo ignorou a exortação de Amós, como ignorou a dos profetas que vieram antes dele. Isso significa que os israelitas, eles continuaram trilhando ali por aquele caminho da dureza de coração. Eles continuaram adorando a Deus de maneira equivocada, da maneira que eles achavam que deveria fazer. Por isso eles criaram lá aquele culto cheio de invenções, aquele culto onde eles traziam para dentro do culto práticas de outras religiões, fazendo do culto de Israel um culto sincrético, místico, que não correspondia com o culto prescrito na lei, com o culto que Deus tinha dado ao povo. Então eles continuam fazendo as coisas erradas, adorando a Deus de forma diferente, mesmo diante das exortações de todos esses profetas. E aí agora Amós diz que Deus anuncia a chegada do juízo. Deus já vinha falando e agora Deus diz: chegou a hora. E eu vou mandar isso. E Deus anuncia através de várias visões que Ele concede a Amós. E aqui nessa parte inicial, nesses versos iniciais do capítulo 7, Amós relata, descreve as visões que Deus concedeu a ele a respeito do futuro da nação de Israel. E aí Deus diz que vai trazer, antes da chegada dos assírios, que vai vir muito tempo depois, 5 tipos de juízos. Hoje a gente vai ver só 3. Ele fala aí da praga de gafanhotos, depois fala de um grande fogo. Ele encerra aí o verso 9, essa primeira parte, contando a visão do prumo, e depois do verso 9, semana que vem, a gente vai ver a visão de um cesto de prumo e a visão do altar de Betel. Então são 5 visões que Amós tem. Se você observar, é assim que ele abre o capítulo.
Olha aí o verso 1. Ele diz: o Senhor Deus me fez ver. E aí então ele descreve aquilo que Deus fez, levou a ver. Então Amós está dizendo assim, isso que eu vou falar não é coisa que eu tirei da minha cabeça. O que eu estou pronto a descrever aqui, eu não estou contando de um sonho que eu tive ou algo que eu imaginei, fruto do meu raciocínio. Não, eu estou contando algo acerca daquilo que Deus me fez ver. Então, o Senhor Deus me fez ver. A gente não sabe assim exatamente, porque o texto não entra em detalhes, o texto não descreve, a gente não sabe exatamente de que maneira que Deus mostrou isso para Amós. Se foi numa visão, ele viu ali o céu aberto, se foi num sonho, se Amós entrou num êxtase, a Bíblia não é muito clara sobre esse mecanismo pelo qual Deus falava aos profetas. Simplesmente os profetas chegam aqui e dizem: Deus me mostrou isso, Deus me fez ver. Então tem algumas coisas que a Bíblia ela não explica. Por exemplo, criou Deus os céus e a terra. Como criou? Existe uma discussão eterna, gigantesca sobre isso. E a Bíblia, ela não foi escrita para mostrar como o mundo foi criado. A Bíblia foi escrita para mostrar quem criou. Então, existem algumas coisas nas Escrituras em que a Escritura já parte do princípio de que aquilo é verdade. Então, ela não entra em alguns detalhes. E, então, não é dito aqui como que essa visão aconteceu. Nós sabemos que, depois de Jesus, esses modos extraordinários pelos quais Deus se revelava na antiga aliança, eles cessaram. Então, nós não temos mais pessoas como Amós a quem Deus apareça e mostre alguma coisa em relação ao futuro ou alguma verdade. Eu acho assim que tem muito evangélico que não percebe a incoerência de acreditar que Deus traz revelações a ele, à igreja, à denominação, e esse mesmo evangélico critica a Igreja Católica. E esse mesmo evangélico diz que os erros da Igreja Católica são erros e não são bíblicos. Os dogmas católicos são pautados em quê? Em novas revelações que são dadas aos papas ao longo do tempo. Eles não tiram isso das Escrituras. Os dogmas que a Igreja Católica profere, defende, não saem das Escrituras. São supostas revelações que foram dadas ao líder ou aos líderes da igreja ao longo de décadas e séculos. Então, a pessoa que fala que Deus traz revelações a ela hoje, não pode criticar a Igreja Católica, porque eles lá também alegam isso. Então, nós, protestantes, entendemos e cremos que tudo que Deus queria dizer a respeito de si, acerca de nós mesmos, acerca da igreja, acerca dos seus planos, tudo que Deus quis transmitir ao homem, Ele revelou aos profetas no Antigo Testamento, a Jesus e aos apóstolos no Novo Testamento. Então, nós entendemos assim, cremos assim, que aquilo que nós precisamos saber está na Bíblia, na Escritura. E então Amós, ele fala assim: o Senhor Deus assim me fez ver. A gente não sabe como. E aí então ele diz que o que Deus mostrou a ele? Primeiro, eis que ele formava
gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. Então, primeira coisa interessante aqui, esses gafanhotos não vieram para cima de Israel de forma aleatória, por acaso. O texto diz que foi o próprio Deus que enviou o gafanhoto. Então aquela praga não era um acidente, não veio por acaso, foi Deus que mandou. E vocês já devem ter ouvido falar disso, não é? Os gafanhotos, eles eram uma praga muito temida e muito comum no Antigo Oriente. Há um tempo atrás, aí eu vi um vídeo de uns gafanhotos chegando numa árvore, uns bitelos assim, ó. É impressionante como eles chegam e rapidamente destrói a árvore toda. Então a praga eram nuvens, né? Milhões deles, vindo e destruindo tudo. E aí o texto diz que Deus ia enviar essa praga. E diz não apenas isso, mas diz o momento em que esses gafanhotos estavam vindo. Tão ruim quanto a praga era o momento em que essa praga se formava ou vinha sobre Israel. Tão pavoroso quanto o gafanhoto era o tempo. Olha o que ele diz aí, que Deus formava os gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não vai sobrar absolutamente nada para o gado, para as ovelhas. Não vai sobrar nada para ser usado como capim, como palha. Sabe o que isso significa? Que não é só aquilo que foi plantado que vai ser perdido. O boi, o gado, também vai deixar de existir. Também vai morrer, porque não vai ter comida para eles. Então, o que está sendo descrito aqui é uma fome absurda. E é interessante que nós, todos que aqui estamos, nós não sabemos o que é fome. Ninguém aqui sabe o que é fome. Ficar dias sem comer quase nada. Semanas. A história relata períodos terríveis de fome. E que as pessoas ficavam tão desesperadas que elas comiam cascas de árvore. A Bíblia, em vários momentos, relata episódios de fome. Em vários lugares da Bíblia. Lembra lá da parábola do filho pródigo? O que levou aquele rapaz, incentivou, impulsionou, foi o combustível que levou aquele rapaz a voltar para a casa do pai. Então, o que Amós está descrevendo aqui é que haveria um momento de grande fome. E fome gera filhos. Sempre que existe fome, isso é seguido de miséria. A miséria é uma filha da fome, vem junto com a fome. Outro filho da fome, violência. Porque quem tem um pouquinho vai ser saqueado. Quem tem um pouquinho mais do que o outro, para não morrer, vai roubar. Contextos de guerra, gente. Se você nunca leu, nunca viu, contextos de guerra é um destruindo o outro. Para poder sobreviver, é o nosso instinto. Então, o que Amós está descrevendo aqui é um cenário de destruição imensa, uma coisa que vai produzindo a outra, é um efeito dominó. Numa sociedade como aquela, que era uma sociedade baseada na agricultura e na pecuária, uma praga como essa aqui era algo devastador. A situação era tão grave, porque Amós viu, não foi isso que o texto disse?
que Deus fez ele ver. Então, quando ele vê aquela cena, ele fica tão comovido diante daquilo que ele viu, que ele se enche de compaixão, a ponto dele orar e pedir a Deus pelo povo. Vê se não é isso que acontece. Olha aí, verso 2. Então, ele disse: Senhor Deus, perdoa, eu te peço. A cena era tão dramática que ele chega a orar pelo povo. E Amós sabia que aquilo que estava acontecendo era consequência dos pecados de Israel, como nós temos visto aqui ao longo dessas semanas. Amós sabia que aquilo que ele estava vendo ali, a praga dos gafanhotos e tudo que ela produzia, fazia parte de uma maldição que Deus tinha anunciado lá atrás. Lembra que eu falei com vocês aqui algum tempo atrás das bênçãos e das maldições da aliança? Quando Deus se revela ao povo, quando Deus diz assim: eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quando Deus faz essa aliança, Deus impõe obrigações. E Deus concede bênçãos. Deus diz assim: se vocês procederem dessa forma, vocês serão abençoados assim, assim, assim. Se vocês procederem de forma errada, vai acontecer isso, isso e isso. Um desses issos que ia acontecer era a praga de gafanhotos. Deuteronômio 28, eu vou ler aqui para vocês. Verso 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. É uma das maldições da desobediência. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Deuteronômio 28, 42. Então Deus disse assim: se me desobedecer, eu vou mandar o gafanhoto e vai consumir tudo. Então Deus não faz algo que ele não tinha avisado. E aí, quando Amós vê a realidade do povo, ele fica com o coração cheio de compaixão. E ele intercede pelo povo, ele clama a Deus pela nação. Olha aí o que diz o verso 5. Ele diz: como Jacó poderá sobreviver? Quando ele chama Israel de Jacó, o que ele está fazendo aqui? Ele está evocando as alianças. Porque essa aliança Deus fez, não foi lá com a primeira família de Abraão, Isaque e Jacó? Então ele está evocando a aliança lá dos patriarcas. Quando Deus disse assim: eu vou formar um povo. Amós sabe que esse povo se desviou, Amós sabe que esse povo merece castigo, mas Amós, quando fala de Jacó, Amós está preocupado com o fato de que esse castigo vai ser tão intenso, tão forte, que Amós diz assim: Senhor, o povo vai deixar de existir. E o Senhor deve se lembrar que o Senhor fez uma aliança com esse povo. O Senhor prometeu que sairia da descendência de Abraão, Isaque e Jacó uma nação que ia abençoar todas as nações da terra. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está argumentando com Deus. E aí então o texto diz que Deus ouve e responde ao clamor de Amós. Olha aí o verso 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Aqui eu quero fazer um parêntese, falar rapidamente, porque a gente já tratou disso em outras ocasiões, mas eu não quero passar de passagem por esse texto, pelo verso 3. É importante a gente lembrar aqui que o arrependimento de Deus não é semelhante ao arrependimento humano.
Existem várias passagens na Bíblia, como essa aqui de Amós 7:3, que retratam uma forma, um tipo de linguagem usado em certas passagens das Escrituras. Aquilo que os teólogos chamam de antropopatismo e antropomorfismo. Você já deve ter ouvido falar disso daqui. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Deus como se tivesse forma humana, acontece aquilo que é chamado de antropomorfismo, que é uma expressão grega. Antropo, homem. Morfe, que significa forma, aparência. Então, antropomorfismo é a forma humana. Em alguns textos da Bíblia nós já vimos que eles falam da mão de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus. Isso é uma linguagem o quê? Antropomórfica. Por quê? Porque Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem mãos, Deus é Espírito. É uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, mas é o que a Bíblia diz. Então a Bíblia se refere a Deus como se Ele fosse um de nós, para facilitar o quê? O nosso entendimento, a nossa compreensão. Semelhantemente, a Bíblia atribui a Deus não apenas a forma humana, mas a Bíblia também atribui a Deus o quê? Sentimentos humanos, para que nós pudéssemos entender a Deus melhor. Nesse caso, não é antropomorfismo, não é a forma humana. Nesse caso, é antropopatismo, que é uma outra expressão grega. Antropo, homem, patos, sentimento. Então, é quando a Bíblia atribui sentimento humano a Deus. E um dos sentimentos que a Bíblia atribui a Deus como se fosse humano é o arrependimento. Então, a linguagem antropomórfica da forma e a linguagem antropopática, ela é usada em alguns textos bíblicos para facilitar a minha, a compreensão do leitor, e ela se refere a Deus como se fosse um homem ou como se ele tivesse reações ou emoções humanas. E aqui é um desses textos, quando depois de mostrar aquilo que faria com Israel, ou seja, mandar o gafanhoto, através da intercessão de Amós, Deus se arrependeu, no sentido de que não mandaria mais. Mas como nós sabemos, Deus é onisciente e Ele já sabia, desde o início, que Ele não ia enviar. Obviamente, era o que Ele havia planejado em sua soberania, decretado desde o início aquela situação ali. A ameaça, a intercessão e o arrependimento, numa linguagem antropopática. Segunda visão que Amós teve, está aí no verso 4. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Ou seja, a segunda imagem de juízo que viria sobre o povo era de um fogo destruidor. E assim como a praga de gafanhotos, quem estava mandando fogo era Deus, por causa dos pecados, por causa da apostasia que aquelas pessoas estavam cometendo. E assim como a praga de gafanhotos, a chegada desse fogo também seria algo catastrófico. Uma seca devastadora, abrasadora, escaldante. Secaria todos os rios, secaria todos os poços.
O que Amós está descrevendo aqui é que não haveria mais água em Israel. Assim como a fome, que a gente não sabe o que é, nós não sabemos o que é não ter água. Eu combinei com Taninha para na hora que eu terminasse de falar, a gente não sabe o que é ter água, ela entrar com um copo d'água ali, ó. Para vocês entenderem o quê? A gente quer água, a gente faz o quê? A gente vai lá embaixo, pega a água. Todo mundo tem água, gente. Aqui, nós vivemos num tempo da história da humanidade que a água sai aonde? Na torneira. Nem sempre foi assim. Eu vi um documentário, já tem tempo isso, deve ter quase uns 10 anos, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, de um africano que veio de uma região muito pobre da África, não me lembro qual, e um missionário levou esse camarada para passar uns dias nos Estados Unidos. Quando ele chegou no aeroporto, ele estava passando mal, precisou ir no banheiro. Aí o americano foi e levou ele no banheiro. Ele nem sabia direito como fazer as coisas ali no banheiro. E aí depois ele viu que o pessoal estava lavando as mãos na torneira. Aí o americano deixou ele ali, saiu, falou, quando você terminar, eu estou te esperando lá fora. De repente soou o alarme no aeroporto de antiterrorismo. O que aconteceu? Porque o africano quebrou a torneira, e aí saiu água para tudo quanto é lugar, soou o alarme, acharam que era... E aí ele ficou ali com a torneira na mão, estatelado, sem saber se mexer, apavorado. Moral da história, ele queria levar a torneira para a casa dele. Ele falou assim, eu queria colocar essa torneira na parede da minha casa, para sair água ali. Ele nunca ouviu falar de uma rede de tubulação, ele achou que aquilo ali era um milagre. Isso tem 10, 15 anos, porque na sociedade dele, para ele ter água, ele precisava andar quilômetros todos os dias até um poço, para poder pegar a água em baldes, carregava até a casa dele. Então vocês imaginam nessa situação aqui. Nós vivemos numa sociedade, gente, em que as coisas são muito fáceis para nós, se comparada a outras sociedades de outras épocas e lugares. Deus está dizendo aqui, ó, vai acabar a água. Eu vou mandar um fogo tão grande que não vai mais ter água em Israel. E essa praga aqui, ela ia ser pior do que a primeira. Porque quando acontecia um período de estiagem muito grande como esse aqui, morria o rebanho, morria a plantação, morriam pessoas, acabou a água. Não tinha mais nada. Então Deus já tinha enviado secas sobre Israel, mas essa daqui era diferente. Seria uma seca que acabaria até com as fontes subterrâneas, ou seja, nem poço ia ter mais. Porque o rio secava, em alguns momentos o rio secava, mas tinha poço. O que está sendo dito aqui é que nem o poço vai ter. Amós vê aquela situação e novamente se compadece do povo. E aqui, nessa vez, ele nem pede por perdão, ele simplesmente pede que Deus pare. O pedido dele aqui é diferente do pedido do primeiro que ele faz lá no verso 2, ele diz aqui, ó, verso 5, então eu disse, Senhor Deus, cessa, peço-te, para agora, porque o mal é muito grande, a catástrofe é muito grande, o que ele visualizou era uma coisa tão terrível que ele disse, Senhor, para. E outra vez Deus responde, olha aí verso 6, e o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo, eu escutei a sua oração, e porque ouvi a sua oração, não vou trazer
esse castigo. Então, é uma resposta divina que revela a misericórdia de Deus em relação à nação. Como que Ele está disposto a ouvir a intercessão, ainda que seja apenas de uma pessoa. Terceira visão, terceira e última de hoje. Versos 7, 8 e 9. Mostrou-me também assim: o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu, Amós? Eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, nessa visão aqui, Deus estava junto a um muro, do lado de um muro ali, e ele tinha um prumo na mão. Não sei se vocês já viram um prumo. Meu pai tinha um prumo lá na casa dele, eu lembro. Ou não sei se era um dos pedreiros que às vezes iam lá. Um prumo é um cordão assim com um peso na ponta. É um instrumento muito usado antigamente. Hoje em dia, acho que o pessoal não, sei lá, os pedreiros mais antenados com as últimas novidades nem usam prumo. Tem um negocinho de laser agora, assim, ó, que mede direitinho. Né? Prumo é coisa de pedreiro ultrapassado, né? Mas antigamente, não só alguns anos atrás, mas naquela sociedade antiga usava-se muito. Começava-se a colocar um tijolo ali sobre o outro, e para saber se o muro, né, ia ficar retinho, ele utilizava o prumo, né, com o intuito, com o objetivo de ver se aquele muro estava sendo erguido de forma reta, correta. E aí, na visão que Amós tem, Deus é como um mestre de obras, que está ali ao lado de um muro que está sendo construído, e Deus diz assim: deixa eu ver se esse muro aqui está sendo construído em conformidade com o prumo. Então Deus está ali com esse instrumento, medindo, avaliando, examinando aquela obra de acordo com o rigor da engenharia e da arquitetura daquela época. E a interpretação da visão, dessa visão do prumo que Deus concede a Amós é muito simples. Deus dá a visão e Ele mesmo dá a interpretação. Ele diz: o muro é a nação de Israel. E essa nação foi construída a prumo. Ou seja, a nação foi construída em conformidade com a lei. Foi a lei que foi dizendo assim, ó, a lei que dizia: está torto, o ângulo está errado, mais para cá, mais para lá. A lei era o prumo. Vai se guiar por aqui. A lei que demarcava os limites da nação, identificava Israel. Então, a lei era o prumo que Deus elevou, ou com que Deus elevou aquele muro. Não dava. Aí Deus agora diz assim, utilizando o mesmo prumo, utilizando a mesma lei que centenas de anos antes tinha servido para o nascimento da nação de Israel. Deus fala assim: o muro está torto. O muro entortou. E vocês não vão, vocês não têm o costume de passar por ali, mas vocês conhecem ali a terceira igreja, né? Do lado da terceira igreja tem uma chácara. Eu acho que é uma chácara, alguma coisa assim. Gente, ali tem um muro. O muro está assim, ó. É impressionante. Eu não sei como que não caiu ainda. Eu sempre passo por ali e eu empurro assim para ver se vai cair. Aí, num desses dias,
Mas assim, é um muro imenso, ele deve ter quase uns 10 metros, assim, ó, gigante. Esses dias eu fui olhar, assim, tem várias estacas lá, assim, ó, segurando. Não é possível que a pessoa não tenha dinheiro para comprar, pagar para um negócio bonito lá, mas todo torto assim, ó. Deus diz assim: o muro está fora do prumo, vai cair. E aí, depois que Amós entendeu a visão, Deus avisa para Amós aquilo que é inevitável. Deus vira e diz assim: eu não vou mais passar pelo meio do povo. E aqui nós precisamos entender o que isso aqui significa. Quando Deus diz assim: eu não passarei mais pelo meio do povo, Deus está dizendo assim: eu não vou mais fazer, não vou mais ter piedade, eu não vou mais deixar de levar em conta os pecados de Israel. Olha aí, verso 9. Eis que porei o prumo no meio do meu povo e jamais passarei por ele. Lembra que eu falei dessa palavrinha aqui? Passarei? O que significa passagem? É a mesma palavra utilizada lá em Êxodo, quando Deus anuncia a 10ª praga. A morte dos primogênitos foi a 10ª praga, lembram disso? Deus ordenou que todo judeu matasse um cordeiro, pegasse o sangue e passasse, pintasse ali os umbrais da porta. Quando o anjo da morte viesse passar para matar os primogênitos, ele vinha, opa, essa casa aqui está com sangue. O que o anjo faria? Passaria por aquela casa e o primogênito ficaria vivo. Onde não tivesse o sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito. E daí que nós temos a origem da festa da Páscoa. Páscoa significa passagem. Então, quando os judeus celebram a Páscoa, eles celebram a passagem. Eles celebram aquele evento quando Deus livrou, preservou os seus filhos. Ou seja, Deus não dispensou juízo sobre aquela casa. Deus está dizendo assim para Amós: eu não mais passarei pelo meu povo. Eu fiz isso algumas vezes, mas agora chega. Eu não vou mais exercer misericórdia para com a nação de Israel. E é interessante que, se você está acompanhando a argumentação do texto, agora Amós não intercede mais. Se você observar, ele intercedeu na primeira, ele pediu na segunda, e ele viu que Deus está insistindo. É como se Amós dissesse assim: agora não tem mais cara de pau, agora não vou pedir mais não. Ele não teve clima para interceder, porque não dava mais para fazer isso, porque era óbvio que o castigo era inevitável. E aí o texto diz que quando Deus colocasse o prumo no meio do povo, além de passar, teria uma outra consequência. Olha aí o verso 9. Os altares de Israel seriam arruinados. Daqueles 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, interessante isso aqui. Perceba que a gente precisa de conhecimento bíblico para a gente entender o que está sendo dito nos textos. Quando Deus vira para Amós e diz assim: os altares de Isaque serão arruinados. Dos 3, Abraão, Isaque e Jacó, o que mais construiu altares foi Isaque.
Você leu a biografia da vida de Isaac, onde Isaac parava, ele erguia um altar. São vários altares erigidos por Isaac. E esses altares, eles foram feitos antes da nação de Israel entrar na terra prometida. E eles estavam sendo utilizados agora pela nação de Israel como centros de adoração a deuses falsos. Aquilo que tinha sido um símbolo de adoração e de comunhão do patriarca com Deus, agora é apropriado pela nação para cultos idólatras, para práticas idólatras. Algo que Deus odiava, abominava. Um pecado recorrente, natural, costumeiro da nação de Israel. Quando você lê aquelas passagens lá do livro dos reis, você, não sei se você conhece lá o texto. Tem assim, a maior parte dos reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Aí tem alguns reis que fizeram aquilo que era bom diante do Senhor. Agora, esses reis que fizeram o que agradava ao Senhor, eles conseguiram tirar a idolatria do templo e das principais cidades. Mas mesmo esses reis que fizeram o que era bom diante do Senhor, mesmo esses que conseguiram tirar os altares do templo e das principais cidades, não retiraram os altares desses lugares aqui. Permaneceram lá. Porque aquilo era muito forte no meio do povo de Israel. A superstição no meio do povo era tão forte que esses altares que foram erigidos por Isaac, eles permaneceram lá. Nem aqueles reis que fizeram o que era bom conseguiram tirar. Então é isso que o texto diz, esses 9 versos aí. Quero fazer algumas aplicações aí para as nossas vidas. Primeiro, o que a gente pode tirar de lição aqui para a gente? O tamanho da misericórdia de Deus. Como que ela é absurda, imensa. Gente, Deus avisou o povo a respeito dos seus pecados. Elias, Eliseu, Joel, agora Amós. E ainda vai levantar outros. Deus está avisando. Deus advertiu os seus filhos dos maus caminhos que eles estavam percorrendo. Deus vem avisando. Deus vem avisando. Décadas de avisos. Pacientemente suportando os maus costumes, pacientemente suportando a rebelião, a idolatria do povo. Deus, bom. Dando oportunidade de arrependimento, vez após vez. Em alguns contextos, como esse aqui de Amós, Deus se arrependendo de juízos que ele prometeu. Então, como que Deus é paciente? Como que Deus é misericordioso? E a mesma aliança que Deus tinha com a nação de Israel é a aliança que Deus tem com Israel espiritual. O Deus de Amós é o nosso Deus. É o mesmo Deus misericordioso e paciente. Então, isso é um fato que deve estar presente nos nossos lábios quando nós oramos
quando nós exaltamos a Deus com as nossas orações, dizendo, reconhecendo e adorando a Deus nas nossas orações, dizendo: Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é paciente, misericordioso. Isso deve estar presente nas nossas orações, deve estar presente nos nossos hinos, deve estar presente no nosso coração, em forma de adoração a Ele. E ainda nesse sentido, nós não temos um Amós que intercede por nós. Não foi isso que Amós fez pelo povo? Senhor, para! Senhor, não faz isso. Assim como Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo. E uma doutrina que muitas vezes nós esquecemos, ou não temos ela muito forte no nosso coração, é a doutrina da intercessão de Cristo. A Bíblia diz que Cristo está intercedendo por nós. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio é esse que nós temos? O Filho está junto ao Pai e intercede por nós. Esse é o papel de quem? Do sumo sacerdote, que a Bíblia diz, Hebreus bate nessa tecla, enfatiza isso, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que apresenta a Deus o sacrifício que Ele realizou como o motivo pelo qual Deus não deve nos castigar. Isso é uma coisa extraordinária. E isso é algo que deve estar constantemente presente nos nossos lábios, adorando ao Senhor. Uma outra verdade que esse texto aqui nos ensina: a disposição de Deus em ouvir as orações do seu povo. Gente, cá para nós, o que eu vou falar aqui é algo que a gente muitas vezes não acredita, não é? A gente não acredita nisso aqui. Está na Bíblia, é um ensinamento, mas a gente não acredita nisso aqui. O que nós temos aqui é uma pessoa intercedendo pelo povo e Deus, em algum momento, mudando a postura dele pelo povo por causa dessa intercessão. Assim, todos nós temos lembranças de alguma coisa nas nossas vidas, lá do passado, que nos marcaram, né? Todos nós temos isso, episódios, situações. E existe uma lembrança que eu tenho, muito assim, forte, de uma vez que o Rousseau Shedd pregou. Talvez alguns de vocês aqui não conheçam Rousseau Shedd. Foi um dos grandes teólogos que a igreja brasileira teve. Nasceu na Bolívia, filho de missionários americanos, e teve um grande ministério no Brasil, morreu há pouco tempo. E eu me lembro que uma vez que ele pregou lá na Igreja da Coroa, ficou hospedado na casa dos meus pais, eu lembro que ele pregou um sermão sobre Ezequiel, e ele falou sobre aquela pessoa que se coloca na brecha. Depois que acabou aquela mensagem, a gente foi almoçar e alguém fez uma pergunta a ele, lá na casa da minha mãe, e eu me lembro disso. Aí a pessoa falou assim: olha que isso tem tempo, hein? A pessoa falou assim: o senhor realmente acha que tem jeito para o Brasil? Aí ele falou assim: tem. Se Deus encontrar uma pessoa, só uma, que faça o quê? Pois é. Obviamente que
ele explicou o que significa se colocar na brecha, essa expressão aí. O que Amós está nos mostrando aqui é que Deus ouviu a intercessão de uma pessoa pelo povo. Mas o fato é que nós não acreditamos nisso daqui. Quem poderia imaginar que a intercessão de Amós pelo povo faria Deus adiar o juízo que ele estava pronto para enviar dos gafanhotos? Deus está dizendo assim, o gafanhoto está chegando, os assírios vão chegar daqui a 50 anos, mas os gafanhotos já estão vindo. Amós intercede pelo povo e Deus muda a situação que ia vir sobre o povo. Então, o que a Bíblia nos diz, e isso é um mistério, mas a Bíblia nos diz que oração muda circunstâncias, que oração muda histórias. Por um lado, há um Deus imutável, eterno, que desde a eternidade decretou tudo que existe, e por outro lado, esse Deus dispôs isso de tal forma, os decretos dele de tal forma, que as orações do seu povo são o meio pelo qual ele realiza os planos que ele estabeleceu desde a eternidade. Então isso é um mistério. Ele decretou que vai acontecer, e ao mesmo tempo, aquilo que vai acontecer, que está decretado, vem por meio da oração do povo. As duas coisas são verdadeiras, as duas coisas são reais, e elas devem fazer o quê? Nos estimular a oração. Muitas vezes, nós reformados, por acreditarmos na soberania de Deus, a gente ora muito pouco. E a gente age assim, a gente procede assim, porque no fundo do nosso coração a gente pensa assim, mas Deus já determinou tudo. E determinou também que não vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque você não ora. Não vai ouvir, porque você não ora. Então, nós devemos orar na expectativa de que Deus, de fato, vai ouvir e vai nos atender. Por crermos na soberania de Deus, nós deveríamos ser aqueles que mais oram, confiando na misericórdia de Deus. Por fim, o que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que o nosso Deus vai castigar aqueles que abusam da sua paciência. A paciência e o amor de Deus é aquilo nele, né? São as facetas do caráter dele que o levam a suportar a nossa rebelião, a nossa desobediência, a nossa dureza de coração. Mas isso até certo ponto. E Deus vira para Amós e diz assim, Israel passou do limite. Na primeira visão, eu tive paciência. Na segunda visão, eu tive paciência. Mas aí Deus diz assim, não passarei mais perdoando Israel. Agora é o momento da espada descer. Então, gente, nós devemos agradecer a Deus pela sua misericórdia. Mas nós não podemos brincar com a paciência dele. Então pode ser que Deus esteja dizendo assim para você, ó, estou vendo,
E eu estou passando. Amanhã, eu estou vendo isso aí, rapaz. Vou passar. Esse negócio aí, você não muda. Você já foi exortado pela mensagem, pela escritura. Você já sabe que está errado. Estou passando, ó. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim: você não abandonou? Eu te dei tempo. Lembra lá da linguagem de Apocalipse? Te dei tempo para que você se arrependesse. Mas você não se arrependeu. Então nós corremos um grave risco quando nós pecamos contra a paciência do Senhor. E se a gente levar em consideração o fato de que hoje nós temos muito mais luz, muito mais conhecimento do que o povo de Israel tinha, porque nós hoje vivemos na época do cumprimento das promessas. Então, uma pessoa que tem consciência do Evangelho e continua vivendo uma vida dupla, uma vida hipócrita, em caminhos de imoralidade, de desonestidade, de rebeldia, o que essa pessoa está fazendo? Provocando. A pessoa está provocando a paciência de Deus. Vai chegar um tempo em que Deus vai se virar para a pessoa e vai dizer assim: eu não mais passarei por você impunemente. Não vou mais relevar o que você está fazendo. Agora eu vou tratar você conforme você merece. Porque eu te adverti e você insistiu, não deu ouvidos. Agora chega. E como diz o autor aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, por um lado, nós devemos usar essa palavra, esse ensinamento da misericórdia e da paciência de Deus como um encorajamento. Que tipo de encorajamento? Estou errado, estou em pecado, estou fazendo o que não devo. Deus é paciente e misericordioso. Eu tenho que usar essa palavra para quê? Aproveitar o tempo que Deus tem me dado para abandonar os maus caminhos, mudar de vida. Por outro lado, nós temos essa advertência severa de que aqueles que são advertidos e não mudam, um dia a justiça de Deus chega, o juízo de Deus chega. Um dia é a justiça de Deus que exige dele mesmo que ele não passe impune, porque Deus é justo. Então, é uma advertência para que a gente não brinque com essas questões. Não devemos brincar, tratar com leviandade de qualquer maneira. São questões muito sérias que exigem a nossa atenção, nosso respeito, a postura nossa para com o Senhor. Você deve conhecer pessoas que olham para um passado e lamentam e choram e vivem cheias de dor porque ela vive uma situação irremediável. Já era, não tem como mudar, porque o juízo de Deus veio. Porque durante o tempo, aquele período ali, Deus foi advertindo. A pessoa não ouviu.
Irmãos, isso é um ditado popular. Mas os ditados populares, muitas vezes, eles refletem verdades bíblicas. Não por acaso, nós temos um livro na Bíblia chamado de Provérbios. E como diz o ditado popular, um dia a conta chega. Se nós não abrirmos os nossos ouvidos e os nossos olhos, um dia chega. É o que o Amós vai dizer no capítulo anterior. Ele diz assim para o povo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então, que Deus nos dê graça, força, entendimento, olhos abertos, para a gente usar a misericórdia e a paciência dEle, para nos endireitarmos dos nossos maus caminhos. Sempre lembrando que se a gente não fizer isso, pode ser que da próxima vez, porque a gente não sabe qual vai ser. Você sabe qual vai ser? Até quando Deus vai ser paciente? A gente não sabe. Da próxima vez, pode ser que Ele passe por a gente sem exercer misericórdia. E às vezes a gente não consegue enxergar nada em nós, porque às vezes também não tem alguma coisa assim, mas às vezes a gente enxerga nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nos nossos amigos, no irmão da igreja, não é? Gente que você gostaria muito que estivesse aqui, ouvindo essas coisas. Mas, infelizmente, você que aqui está, tome para si aquilo que precisa ser tomado. Lembrava de cantor cristão. Ensino daí, Tânia. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, Ele vai passar. Vi de forma tão forte, tão tocante para mim, dos tempos que a gente cantava, né? Então o Senhor está passando, mas um dia Ele não passará mais, né? Alguém mais quer perguntar? Dar alguma contribuição? Ok. Vamos então orar e encerrar esse momento de escola bíblica e pedir que o Senhor nos dê sabedoria, né? Diante de tudo o que nós acabamos de ouvir. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos dá a oportunidade de arrependimento diante daquilo que ouvimos. Ó Deus, que haja tempo, que ainda haja tempo para muitos de nós aqui. Que ainda haja tempo para muitos daqueles que amamos. E que eles possam ser iluminados, tocados, exortados pela Tua palavra, e que ela possa trazê-los ao arrependimento. Louvamos, ó Deus, ao Senhor pela Tua paciência para conosco,
pela tua misericórdia que é infinita, grande, absurda. Ó Senhor, que não venhamos a desprezar as tuas advertências e a tua misericórdia e paciência. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo, até a noite, se Deus assim permitir.